Olá, meus irmãos, muito bom dia. Este é o programa Anunciando Boas Novas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão aqui no YouTube da Igreja Presbiteriana de Aerolândia, em Fortaleza. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor é bom e porque um dia o Senhor mandou pessoas para trabalharem e realizarem o movimento da Reforma Protestante. Te damos graças, ó Deus, por esses mais de 500 anos que a tua igreja, ó Deus, vive e te adora verdadeiramente. Que possam vir mais 500, mais 1000 anos, ó Deus, ao teu lado. E que a população desse mundo saiba que o Senhor é Deus. Perdoa também nossas faltas e nos ajuda, ó Deus, a anunciar as boas novas da salvação em Cristo. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos louvar a Deus.
das águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós levamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
Irmãos, nesse momento nós vamos passar a palavra para o nosso querido e amado pastor João Rodrigues, depois de louvarmos a Deus. Bom dia, pastor João Rodrigues, graça e paz. Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Assim nos reportamos a vocês, porque não sabemos a hora que vocês vão ouvir esta mensagem. Hoje vamos falar um pouco sobre a reforma protestante do século XVI. E estamos completando 504 anos de reforma. Exatamente no dia 31 de outubro de 1517, se concretizou a reforma protestante do século XVI. Você está perguntando, eu não sei exatamente o que é isso. Aqui, muito rapidamente, nós vamos falar um pouco sobre o que é a reforma protestante do século XVI. Primeiro, a gente quer dizer a você que a reforma protestante do século XVI não foi uma inovação, mas uma volta às origens. A igreja havia se desviado da verdade e perdido o cristianismo puro e simples. Os dogmas papais, dos papas, é claro, haviam substituído a infalível palavra de Deus por tradições meramente humanas. As heresias tomaram o lugar da verdade e a apostasia tomou conta da igreja. A reforma, então, foi um movimento de retorno à palavra de Deus e um resgate do evangelho pregado pelos apóstolos. Depois do Pentecostes e da ressurreição de Cristo, não houve nenhum fato mais marcante na história da Igreja do Senhor do que a reforma protestante do século XVI. Em primeiro lugar, a Igreja reformada precisa fundamentar sua fé nas Sagradas Escrituras. Veja o que nos diz João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Dois grandes desvios conspiram contra este princípio: o liberalismo e o misticismo. Os liberais são infiéis à palavra de Deus na medida em que tentam esvaziá-la, retirando dela o que nela está escrito. Os liberais negam a infalibilidade das Escrituras, duvidam da integridade dos seus registros, fazem da Bíblia um livro meramente humano, cheio de falhas e contradições. Alguém já disse que o liberalismo é uma falsa religião, é uma negação do cristianismo histórico. E, mais forte ainda, que sua procedência, ou seja, a procedência do liberalismo é satânica e devemos rejeitá-lo com todo o vigor. Já os místicos também são infiéis à palavra de Deus na medida em que acrescentam a ela o que nela não está escrito. Negam a suficiência das Escrituras, sonegam ao povo a palavra de Deus, manipulando as pessoas com o perigoso expediente dos sonhos, visões e revelações, coisas essas alheias às Escrituras. O misticismo alastra-se no meio do evangelismo
do evangelismo brasileiro. Os crentes não querem pensar, querem sentir. O culto evangélico está se tornando sensório, ou seja, não é mais um culto racional. As pessoas não querem conhecimento, mais experiência. Não buscam santidade, mais milagres. Não têm fome da palavra, mas vivem correndo atrás de marqueteiros da fé. E isto é muito grave no meio da Igreja do Senhor, no meio evangélico. Em segundo lugar, a Igreja Reformada precisa fundamentar a sua ética na palavra de Deus ou nas sagradas Escrituras. Vejam o que nos diz o apóstolo Paulo na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Paulo disse ao pastor Timóteo, seu filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Há um grande abismo entre o que as pessoas professam e o que elas praticam. Há um divórcio entre teologia e ética na igreja brasileira, principalmente. Vivemos a síndrome de Simão. Estamos falando de Simão o Mágico na cultura evangélica, ou seja, as pessoas abraçam a fé, são batizadas, tornam-se membros da igreja, mas não mudam de vida. Você pode ver sobre esse homem, esse mágico, lá em Atos 8, 9 a 24. Quanto mais cresce a igreja, mais ela se torna desacreditada diante da população. E aqui nós não queremos dizer que a igreja não deva crescer numericamente, mas ela precisa também, juntamente com o crescimento numérico, crescer espiritualmente. O que acontece é que a igreja está sendo mais conhecida pelos seus escândalos, é triste dizer isso, mas é verdade, do que pelas suas obras. O problema é que onde a teologia é deficiente, a ética também é, ou é flácida, pelo menos. A teologia é a mãe da ética, já disse um grande teólogo. A teologia determina a vida. A Igreja Reformada tem valores morais e espirituais absolutos, ou pelo menos deve ter. A verdade é que precisamos de uma reforma doutrinária e moral e também espiritual, se queremos ser verdadeiramente uma igreja reformada que glorifica a Deus e produz impacto na sociedade e no mundo em que esta igreja está inserida. Há uma grande crise de integridade na igreja evangélica brasileira. Hoje a igreja está sendo mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua ação missionária. E isso é muito grave. Por isso o tema Igreja Reformada, sempre se reformando.
E já lhes digo que isso começa por mim e por você, nós que fazemos a igreja do Senhor. E em último e terceiro lugar, a igreja reformada precisa fundamentar sua ação evangelizadora nas sagradas escrituras. Jesus deixou esta ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos ou a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo ao seu servo, ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E verso 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Entendo que o que Paulo disse a Timóteo está dizendo para nós hoje também. A igreja, irmãos, foi redimida para adorar a Deus e torná-lo conhecido entre os povos. Ela foi chamada para fazer discípulos de todas as nações. A igreja reformada tem um profundo senso de sua vocação missionária, ou pelo menos deve ter um profundo senso de sua vocação missionária. Ela também deve entender que o seu campo é o mundo. Todo crente é um ministro da nova aliança. Toda pessoa alcançada pelo Evangelho é desafiada a alcançar outros para Cristo. Somos uma raça de sacerdotes reais. Não somos espectadores dentro da igreja, ou mesmo fora dela, mas agentes ativos na obra de Deus. Infelizmente, muitos crentes que conhecem a verdade têm sonegado esta verdade ao povo. Os motivos são diversos, nós não vamos entrar em detalhes. Outros crentes desastrosamente transformam o evangelho num produto de consumo, transformam a igreja numa empresa. A igreja é a instituição divina. Muito bem, hoje nós vimos sobre esse tema, a igreja reformada sempre se reformando. Esta é uma necessidade urgente. Nós precisamos fazer uma releitura como igreja que somos, como estamos vivendo neste mundo, se cabe a nós esse nome realmente de igreja reformada. Que Deus nos ajude, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos olhar para a igreja desta maneira, pois precisamos resgatar nossa herança reformada.
Precisamos sacudir de nós o jugo do comodismo para nos tornarmos um exército de obreiros aprovados por Deus, prontos a fazer a obra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. Queria lembrar a você que os princípios morais que abraçamos devem ser regidos pela verdade de Deus, que é a sua palavra, e não pelos ditames, pelo que diz a sociedade. A Bíblia é que deve julgar a cultura e não a cultura julgar a Bíblia. Que seja assim na nossa vida. Nós que fazemos a igreja do Senhor e dizemos com o peito bem cheio que somos uma igreja reformada. Mas verifiquemos se de fato estamos vivendo isto que nós temos falado. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças te rendemos porque há 504 anos, homens de Deus, como Lutero, Calvino e outros, verificando as heresias existentes na Igreja do Senhor, os erros, eles se levantaram corajosamente e fizeram com que essa igreja pudesse voltar à prática da palavra de Deus, que é um dos pilares da reforma. Pai amado, nós temos a consciência de que não estamos vivendo integralmente como igreja reformada. Que possamos rever isso com muito carinho, cuidado e coragem, para que este lema, igreja reformada sempre se reformando, exista de fato entre nós. Mas nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Fortalece a nossa igreja. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Nossa mensagem foi maravilhosa no dia de hoje. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor João Rodrigues e desejamos que ele seja abençoado com muita sabedoria. Muita sabedoria, saúde e paz também. Meus amados irmãos, vamos à agenda semanal. Bom, a semana de oração foi adiada para a semana que vem. Então, a direção será do Ministério de Louvor ainda, mas a nossa semana de oração ocorrerá na segunda semana do mês de novembro, se Deus quiser. Nessa semana nós teremos o culto de oração na terça-feira, às 19h30, e o culto de doutrina na quinta-feira, também no mesmo horário. Para você participar, dirija-se até a rua Capitão Olavo 1001 nesses dias, ou então aguarde o link que vai ser enviado no grupo de WhatsApp da igreja para você que não pode participar presencialmente. E olha só, as crianças já estão ensaiando a cantata de Natal, graças a Deus, na Escola Bíblica Dominical. Você que tem criança na igreja, não deixe de levar seu filho. É importante que ele não falte se ele é matriculado na Escola Bíblica Dominical. E também estaremos nos reunindo, como eu já disse, na EBD, se Deus quiser, no próximo domingo, às 9h30 da manhã. E também estaremos reunidos, se Deus quiser, às 18 horas, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Também teremos transmissão da EBD e do culto de louvor e adoração, se Deus quiser. Meus amados irmãos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te damos graças por mais um dia das nossas vidas. Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E desde já, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe e que possamos, ó Deus, anunciar as boas novas do Teu Evangelho. Fica conosco, ó Deus, durante essa semana e seja o centro dela, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos com gratidão. Amém. Uma boa semana para todos vocês, meus amados irmãos. Vamos louvar a Deus? Só rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. Espírito, adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto ao Senhor desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor.